para vocês. Eu tenho aqui um tema muito especial para hoje à noite e quero lembrar a vocês. Deixa eu já colocar um slide de imediato. Muito bem, eu quero lembrar a vocês que nós estamos na minissérie, é o segundo episódio da minissérie Lições do Deserto. Depois daquela minissérie Lições da África e outros tantos episódios, nós encontramos na palavra de sabedoria da Bíblia quanta sabedoria, quanta orientação maravilhosa para a gente viver hoje. Cada um de vocês que estão aqui. E, em especial, nossa vida nem sempre é aquele mar azul que a gente pode ver nessa foto de satélite aqui da NASA, do planeta Terra, que é um planeta maravilhoso, e quanto mais a gente se distancia, se destaca aquele azul do mar e ali com outras áreas, um pouquinho misturado com o verde da vegetação, que a gente já destruiu tanto no nosso planeta, né? Mas está ali misturado nesse planeta azul tão belo, maravilhoso, criado por Deus, mas distorcido pelo ser humano, mas está ali no meio uns trechinhos que são de desertos. E assim é a vida humana. Gente, nós podemos ter todas as bênçãos possíveis. De vez em quando, a vida humana é marcada por desertos na vida. E são as lições desses períodos dos desertos que nós estamos trazendo para a nossa reflexão nessa minissérie. Vai ser bem curtinha, mas já estamos no segundo episódio. Eu queria comentar aqui com você, no primeiro episódio, nós utilizamos até essa foto, é uma foto do deserto rochoso, lá do deserto do Sinai, que pega ali a península do Sinai, uma parte no Egito, um pedacinho até, inclusive, em Israel também. Do outro lado, a gente tem a Arábia Saudita também, que pega uma parte dessa grande região do deserto, mas o deserto do Sinai fica ali, entre Israel e Egito. E como são imagens que falam ao nosso coração, essa foi a imagem da primeira parte do primeiro episódio de Lições do Deserto. E hoje, particularmente, eu espero que você tenha recebido, não sei se todos aqui estão no grupo de WhatsApp, se alguém não estiver, conecte-se com a gatinha, comigo aqui, para a gente incluir. É um grupo que somente eu posto ali com alguns slides e os convites. E eu mandei para vocês um convite com esta foto, porque ela tem um significado muito especial. Já quero antecipar a vocês que esta foto representa, aliás, é uma foto do deserto do Sinai. Você pode ver à esquerda ainda a região rochosa, montanhosa, quando chega no Mar Vermelho, também conhecido já por muitos de vocês. E essa é a foto especial do nosso encontro. Quero lembrar a vocês que nós estamos pegando aqui na história do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, traz a incrível história de um personagem que foi um dos principais líderes da história da humanidade, gente, que foi Moisés. Comentei já semana passada um pouquinho, um trecho dele. E nós pegamos aqui para destaque nesta rápida minissérie sobre lições do deserto, a vida de Moisés, ela se destaca nesse cenário. E eu mapeei aqui para vocês, quero lembrar, olha, isso aqui é um exercício para quem não esteve na semana passada, volto a situá-los aqui. Essa é uma linha do tempo que há uns 2, 3 anos atrás, até a Gatinha estava me falando, foi 4 anos. Nossa, foi 2021. 21? 21. Olha aí. Nós tivemos 3 episódios especiais sobre a vida de Moisés. E eu tracei lá naquela época e trouxe aqui para vocês uma linha do tempo com episódios de altos e baixos. Olha a vida humana aqui, amigos. Entrando nesse tema nosso dos desertos da vida. A vida humana é assim, altos e baixos. E não foi diferente para Moisés. E, aliás, eu queria até olhar um pouquinho aqui para vocês. Quando a gente olha essa linha de Moisés aqui, essa linha do tempo, a timeline da vida de Moisés, tem a ver com a sua vida?
Tem momentos que você já teve assim super em alta, em que as coisas deram muito certo, você estava feliz, com saúde. As pessoas com quem que você ama, que está ao seu redor, estão felizes. Ah, o nosso gráfico vai lá para cima, né? Quantas bênçãos, gratidão a Deus. Mas há momentos da vida, e aconteceu isso para Moisés também, que o gráfico desce, porque a vida é marcada por altos e baixos, ou por baixos e altos. Pode ser, e eu disse a você que se você veio aqui hoje é porque essa mensagem ela é para você. Deus estava reservando ela para você. Pode ser que você esteja me ouvindo nesse momento e o gráfico da linha do tempo da sua vida esteja lá em cima. As coisas estão dando certo, profissionalmente está indo tudo bem. Você está feliz com quem está ao seu lado, sua família está bem. As coisas estão fluindo de maneira tão especial, muitas bênçãos, motivo de gratidão. É, essa mensagem é para você também, porque para o gráfico da vida dar uma descida, gente, eu não quero ser negativo aqui, eu tenho por natureza, e acredito assim, ser uma pessoa positiva, né, Gatinho? Acho que nós buscamos isso. E eu não gosto de ser negativista e nem pessimista, mas realista numa coisa, a vida humana também tem desertos. E se está tudo bem para nós hoje, vamos continuar conectados com Deus. A gente não deve buscar a Deus só quando as coisas estão ruins e que a gente precisa pedir ajuda para Ele. Mesmo quando as coisas estão boas. Infelizmente, você sabe disto. Para a gente ter uma baixa, um deserto na vida, basta um piscar de olhos. Hoje está tudo bem, daqui a pouco não está. É um telefonema, é um diagnóstico médico, é uma notícia de um familiar querido, de um filho, de uma filha. Então, por isso, eu também diria o seguinte: se para você que está me ouvindo hoje, a linha do tempo ela está com um gráfico mais embaixo, alguma coisa não está bem na sua vida. Seja uma questão espiritual, seja com você mesmo. Às vezes tantas outras coisas estão bem, mas há algo que não está bem, e você sabe disso. Às vezes não é conosco. A nossa linha do tempo, a gente pensa assim, não, parece que a minha linha do tempo está bem. Mas se alguma pessoa que nós amamos não está bem, a nossa vida não está bem também. Danilo confirma aqui com o seu balançar de cabeça, Danilo, mas eu sei que isso está no coração também de todos aqui. Se alguém da nossa família não está feliz, nós não estamos felizes. E então a gente vive esse deserto das pessoas queridas com a mesma preocupação. E às vezes pedindo a Deus, Senhor, nós gostaríamos de saber quando essa pessoa que nós tanto amamos vai sair deste deserto. Eu quero continuar com a história de Moisés, porque a vida dele nesses altos e baixos é a nossa vida hoje. A dele, 1500 antes de Cristo. A nossa, mais de 2000 anos depois de Cristo. As nossas histórias de vidas, a sua e a de Moisés, estão separadas por mais de 3500 anos. Mas Deus dirige a vida dos seus queridos como dirigiu a vida de Moisés nos altos e baixos lá. E por isso que eu trago aqui de volta para vocês, olha a linha do tempo da vida de Moisés. Ele nasceu lá embaixo, né? Como escravo. E teve altos e baixos, mas terminou lá em cima, como é a vida daquele que confia no Senhor. Toda a vida de Moisés, na semana passada eu comentei com vocês, nesta terra aqui, foi de 120 anos. Mas Deus estava preparando uma eternidade para ele, como está preparando uma eternidade para nós, inclusive para aqueles que perdemos na história da humanidade, nossos familiares, nossos queridos, nossos antepassados. Moisés, desses 120 anos, teve uma história muito interessante, porque a vida dele pode ser dividida em três grandes blocos. Comentei na semana passada, né?
O primeiro, e iguais ainda, uma curiosidade, iguais, três blocos iguais. Os primeiros 40 anos de Moisés foi lá no palácio, então o gráfico subiu tremendamente. Nasceu como filho de escravos, mas foi recebido pela filha do faraó e foi criado no palácio como a filha do faraó, sendo preparado para uma sucessão. Vida de palácio. Eu gostei muito da expressão no nosso bate-papo informal depois da live, Gatinha. Veio da Irlane, né? Irlane está aí com a gente também. Legal. A Elaine comentando um pouquinho sobre esses altos e baixos da vida, você pode também, talvez, usar até essa expressão, imaginando, né? Tem momentos que a gente tem vida de palácio, né, gente? Não precisamos ser de sangue real, tá lá no Reino Unido, lá em Londres, no Palácio de Buckingham, mas não precisamos estar lá. Mas muitas vezes nós temos vida palaciana, no sentido positivo, bom, de muitas bênçãos, como eu estava falando aqui. Mas às vezes a gente, depois de viver um palácio, a gente vive no deserto. Irlane, essa foi a vida de Moisés também. Os primeiros 40 anos de palácio, mas depois ele teve 40 anos no deserto. E esses 40 anos no deserto, se você perdeu a live da semana passada, eu vou dar um jeito de você ter um acesso a algum momento aí pela frente. Foram os 40 anos do deserto que Deus estava preparando Moisés para ser um grande líder. Ali ele estava preparando o caráter de Moisés. Era o crescimento espiritual em todos os aspectos da vida de Moisés. Interessante, não foi no palácio, hein? Mas foi na dureza do deserto, em momentos difíceis. E os 40 últimos anos de Moisés, aqui ele teve um momento de muita baixa, como você vê no gráfico aí, né? Da linha do tempo de Moisés. Mas os últimos 40 anos, formando a terceira e última parte, foram 40 anos de muitas bênçãos e de subida desse gráfico da história dele, de vida. Mas um detalhe, também foram 40 anos também no deserto. E esse eu vou deixar para a próxima semana. E eu trago aqui para vocês, olha, os primeiros 40 anos já comentado, pequenininho, já levado para o palácio, né? Histórias fantásticas. Está no livro de Êxodo, capítulo 2. Deixei aí para vocês. Depois dos 40 anos em que ele foi sendo preparado, foi a live da semana passada. Destaquei aí, dediquei um tempo a esse tema. E hoje, quando a gente passa de uma transição dos segundo 40 anos, do segundo bloco de 40 anos, para o terceiro, nós temos uma transição. E vocês vão perceber que vai fazer muito sentido essa foto escolhida hoje. Eu queria até, gatinha, trazer a nossa foto simbolicamente. Muito obrigado. Nós temos aqui até um movimento. Gente, está impressa a nossa foto. E o dia que vocês passarem aqui em casa, estão todos convidados. Eu tenho aí, eu nem sei quantas, né? Ih, já é bastante. Não, sei sim, é o episódio 28. 28, certo? Mas nós temos mais de 30 fotos impressas, porque alguns episódios tiveram duas fotos, não é? É. Então eu deixo aqui, gatinho, essa foto do Maravilha. deserto do Sinai e o Mar Vermelho ali ao lado, para a gente recordar e estar com isso no coração, com essa imagem na nossa mente. E eu volto aqui para esse momento da história aqui de Moisés, que é a transição, portanto. Amigos, queria lembrar aqui a vocês, depois que, olha, aliás, eu estou aqui, deixa eu confirmar com vocês aqui, no Êxodo. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui também. Eu sei que vários de vocês têm já essa versão, ou outra Bíblia, não tem problema. Essa versão é Olha a lá, Bíblia olha Ilustrada. quem tá. Alguém está com a Bíblia Ilustrada aqui, gatinho? Olha que maravilha. Deixa eu ver. Puxa, que legal. Vilma está ali. Minha, Marcela. minha mãe sei que tem também. Olha, quem mais, hein? Tem mais alguém aí? Marcela tá Agora eu com a posso Bíblia ver. Ó, Marcela, de Bíblia Nova aí. E justamente eu preciso colocar o link para vocês terem acesso. Que Bíblia maravilhosa, né? Nova versão internacional, Bíblia Ilustrada. Olha, todos vocês que estão com a Bíblia aí,
Eu estou aqui, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Aqui está. Êxodo capítulo 6, segundo livro da Bíblia. Nesta versão, nesta Bíblia, é a página 96, tá bem? Tá aqui. Mas eu coloquei, não se preocupe, quem não tiver a Bíblia ilustrada, não é obrigatório, pode vir sem ela mesmo, tá? Olha só, eu coloquei aqui a imagem para vocês, só para a gente ter, tá chegando aí, maravilha. Eu queria lembrar aqui a vocês. E Moisés, depois que teve aquele encontro com Deus no deserto, olha que coisa interessante. Quantas vezes é no deserto da vida que a gente tem um encontro com Deus? Ele atendeu um chamado e para através que Deus através de Moisés pudesse libertar o povo de Israel que estava lá escravo no Egito. E Moisés atendeu, e aqui você começa a ter, a partir do capítulo 6 várias narrativas muito interessantes. Aqui está uma ilustração. Moisés, Arão foram lá diante do poderoso Faraó, e depois, gente, de tantos episódios e milagres que foram ocorrendo, você vai seguindo ali as páginas. É, é impressionante o relato das 10 pragas. E depois de tudo isso, Deus fazendo milagres através de Moisés, o povo então foi libertado. Gente, passei aqui muito rapidamente sobre uma história incrível que é a libertação do povo de Israel. E aí eles saíram para uma terra prometida. Mas, detalhe, saíram para o deserto. Saíram para o deserto. E então, amigos, vem uma questão que eu queria já de cara colocar aqui para vocês. Eles estavam no deserto, fizeram tudo que podiam ao alcance deles, prepararam as coisas que receberam de orientação, seguiram as orientações, seguiam Moisés, seguiam a Deus, mas estavam no meio de um deserto. E de repente se viram diante do Mar Vermelho. Montanhas de um lado, montanhas do outro, e aí vem uma situação inusitada. Faraó se arrependeu de ter libertado o povo e reuniu todo o seu exército e foi atrás dos israelitas. Moisés e todo aquele povo que tinha sido libertado. Então eles tinham exatamente esse quadro, quando as soluções humanas são insuficientes. Eles procuraram, bateram na porta de Moisés. Moisés, e agora? Para onde nós vamos? Para onde nós corremos? Nós fizemos tudo o que você nos orientou. Só que à direita a gente tem montanhas e um tremendo deserto. À esquerda também. Atrás vem um exército ávido para nos matar. E na frente, um imenso mar que é impraticável atravessarmos com os nossos filhos, com os nossos idosos, com os nossos animais, com a nossa alimentação. Talvez algum nadador exímio conseguisse atravessar, pouco provável, porque a distância era grande. O desafio é imenso. Gente, quando você chega diante do Mar Vermelho, você para alguns minutos ali e fica imaginando o que estava no coração e no sentimento daquele povo, uma grande nação, seguindo a Deus, mas diante de um deserto intransponível. Muitas vezes, algumas situações nossas humanas podem se enquadrar como esse cenário que eu estou lembrando aqui da história do povo de Israel nesta situação. Porque nós podemos, às vezes, usar todas as habilidades humanas. Deus nos deu inteligência, deu capacidade, deu habilidades para a gente contornar o máximo possível. E você, eu imagino que seja também com esse perfil de não ficar paralisado. Temos problema? Vamos tentar resolver. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Agora eu pergunto a você, antes de continuar essa história de Moisés, e quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, mas ainda assim as nossas soluções não são suficientes?
Amigos, às vezes está fora do nosso controle. Tem diagnóstico médico que nós não temos o que fazer. Podemos movimentar muitas coisas, mas o controle absoluto não está nas nossas mãos. Há notícias que recebemos, como eu falei há pouco, se algum familiar nosso, se os nossos pais não estão bem, ou se os nossos filhos não estão bem, nós estamos nesse deserto junto com eles. E quando nós somos refém apenas de notícias que chegam a nós, mas nós estamos com mãos atadas. O que fazer? Amigos, esta era a situação de Moisés e de todo aquele povo. E então eu venho hoje à noite para dizer a você, junto com a gatinha aqui, ao meu lado, diante desse cenário de, de deserto e de um mar intransponível, para já responder para você, dar continuidade a essa frase. Quando as soluções humanas fracassam, quando nossas ações elas são insuficientes para resolver o drama humano, tenha uma certeza: Deus abre o mar. Ele pode não ter aberto. Ops, agora sim. Ele pode ainda não ter aberto o mar na sua vida, do seu filho, dos seus pais, dos seus familiares, dos seus queridos, da situação que você vive. Ele pode ainda não ter aberto esse mar, mas ele abrirá. Certeza, porque isso é uma promessa de Deus. E ele abrirá um mar definitivo para nós para a eternidade. Nós precisamos confiar. Alguns talvez vacilaram ali na época, duvidaram, reclamaram, Moisés, e agora você e Deus nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto? Não temos o que fazer, não dá para ficar subindo montanhas aqui com crianças, idosos e tudo. Uma multidão, uma nação, uma nação. Não dá para atravessar esse mar. E temos os nossos inimigos se aproximando. Que cenário, hein, gente? Que cenário. Isto pode. Eu conheço a história de alguns de vocês aqui, eu preciso dizer isso. De muitos eu não conheço. Mas quando eu conto essa. Quando a gente lembra essa narrativa de Moisés, eu lembro alguns trechos da sua vida que você já partilhou conosco, né? Há uma palavra muito especial aqui. Quando as soluções humanas são insuficientes, Deus abre o mar. Eu gostei muito dessa ilustração que eu encontrei. O mar se abrindo, as portas, né, se abrindo, para que o povo pudesse então passar em seco. E eu quero fazer até nesse momento, eu queria trocar essa imagem que nós colocamos aqui. Eu quero trocar essa imagem, para que a partir desses próximos minutos, e depois eu vou mandar essa nova imagem para você também. Olha, já retirei a foto, já tinha, porque eu quero trazer esta imagem aqui. Eu queria que ficasse no seu coração, você que está passando por um deserto hoje, ou você que já passou no passado, em algum momento, e poderá passar no futuro, que você jamais se esqueça dessa imagem. Quando as soluções humanas falham, Deus age. E Deus age abrindo as portas. Deus age abrindo o mar para que a gente possa passar. Esta é a imagem que vai ficar para nós aqui. E eu volto, amigos, porque a história ela é tão impactante, impressionante. Deus abrindo o mar para que a gente possa atravessar. Esse é o relato de Gênesis, de Êxodo. E eu quero trazer aqui para vocês, se eu trago uma outra imagem, de uma história dos nossos dias. O mar se abrindo num momento de profundo deserto, desespero e sem solução, sem perspectiva humana.
Está ligado a essa empresa que eu até coloco aqui para vocês, com autorização, ME Stands e Displays. Uma empresa com várias famílias atuando nela, dependendo dela, uma empresa especializada em, em stands, displays, como esse que está sendo colocado aqui, essa imagem do trabalho que esses marceneiros, outros tantos especialistas trabalham, pintores, arquitetos e tantos profissionais em torno disso trabalham realizando. Estandes de feiras de grandes eventos, como esse da própria LG. Setor de feiras e eventos. Essa história é uma história muito impressionante. Ops, volto aqui com vocês. Porque ela ocorreu num período que foi um deserto para praticamente todo mundo. Você se lembra isso porque foi muito recente. Quem de nós vai se esquecer desse deserto? Foi um deserto coletivo, gente. Foi a pandemia Covid-19. Praticamente 2 anos, pouco mais para um país, pouco menos para outro, tal. Para nós aqui, aproximadamente 2 anos de intensidade. Você se lembra onde você estava vivendo nesse momento? Quais foram os dramas que você viveu? Ele pode ter te atingido mais fortemente, ou menos fortemente, mas foi um deserto coletivo muito grande. Eu tenho certeza que essa história não vai sair da sua memória, porque nós vivemos um dos piores períodos da história humana. Um dos piores das 7 piores epidemias que alcançou a história da humanidade. Você e eu fizemos parte dessa história. Essa empresa que eu estou mencionando, as famílias que estavam por trás deles, os empresários, a família, os irmãos donos dessa empresa há algum tempo, que faziam um trabalho qualificadíssimo. Vocês imaginem que viveram um grande deserto quando chegou essa pandemia. Por um motivo muito simples. O principal produto deles era criar estandes para as grandes feiras, congressos e eventos que ocorrem. Esta atividade parou 100%. Você se lembra o dia em que nós não podíamos mal sair na rua? Eu fico imaginando aqui para os médicos que nos assistem aqui, Dr. Sérgio, doutora Maria Helena, doutor Dantas, outros profissionais da área de saúde, meus amigos, vocês estavam ali nos hospitais ou em outras circunstâncias apoiando. Nós tínhamos que ficar em casa. O drama e o deserto das pessoas ligadas a essa empresa começou um pouco antes. Olha que interessante. No final de 2019, e essa história é impactante a gente registrá-la aqui. No final do ano de 2019, a pandemia estava já fortezinha na Itália, em outros lugares da Europa, mas não tinha chegado para valer aqui no Brasil. E essa empresa perdeu um cliente principal e essencial para os planos deles para o próximo ano, de 2020. Essa perda foi muito impactante. A ponto de. Ela é uma empresa muito especial e os seus líderes, os seus donos, tinham sempre no coração algo diferenciado. Ao final do ano, eles pegavam uma boa parte dos lucros da empresa e repartiam entre os funcionários. Aquele compartilhamento de lucros. Existem algumas empresas, mas poucas. Mas naquele final de ano, amigos, com esse impacto da perda de um cliente essencial, eles não puderam fazer a distribuição dos lucros no final de 2019 e procuraram cuidar de todos os recursos possíveis, porque eles tiveram uma perda significativa que iria impactar o ano de 2020. E não tinha a menor ideia de que viria uma pandemia que pararia os negócios deles por completo. Mas assim fizeram. Quando chegou
o ano de 2020, vocês se lembram um momento muito especial que foi março de 2020, em que tudo parou. Meus amigos, incrível esse momento de sensação de assim, o que virá pela frente. Você é como eles nessa empresa, e talvez como eu também, você se lembra de a gente pensar assim, puxa, será que isso vai durar 15, 20 dias? Será que isso chega a um mês? A gente vai ficar todo mundo em casa? Existe isso? Alguma vez isso aconteceu na história da humanidade? Todo mundo vai ficar em casa? Eu sei aqui que alguns fazem de trabalho. Bom, mas quem sabe na pior das hipóteses, isso fique aí 2 ou 3 meses. Amigos, quando chegou em março e tudo parou, essa empresa paralisou por completo. Deixa eu dizer a vocês, no dia que fomos todos obrigados a ficar em casa, ali pelo dia 20, 22 de 20. março, por aí 20, né, gata? Sim. Opa, me lembrei agora. Dia 20 de março. Essa empresa estava com estandes desmontados, preparados no caminhão, em caminhões, para ser entregue no dia seguinte. Não foram entregues até hoje. O galpão cheio de coisas que não podiam ser mais entregues. Os seus clientes também não podiam pagar. E aí começava um grande drama. Eles tinham recurso e tudo aquilo que eles reservaram. Olha que interessante, eles tiveram um problema e um drama antes mesmo da pandemia. Mas aquele drama anterior fez com que eles cuidassem de reservas. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Essa empresa continuou pagando seu salário sem demitir uma pessoa sequer, utilizando todas as reservas e recursos a partir de março. E as pessoas em casa não havia o que fazer. Eles tinham diretamente umas 10 famílias mais diretas, mas contando os diretos e os indiretos, que dependiam totalmente deles, eram cerca de 50 famílias. Essas 50 famílias, sem um sequer ser demitido, foram sustentadas por essas reservas de março, e aquilo não parava até dezembro do ano de 2020. Amigos, de março a dezembro. Com um detalhe: o faturamento, e aqueles que são empresários aqui sabem o quanto isso é impactante, o faturamento nesse período foi zero. Ah, eu acompanhei de perto, com a gatinha, os dramas que eles viviam ali. E é tão impressionante ver assim um faturamento zero. Bom, aquilo foi seguindo, o setor e outros tantos setores não podiam ser movimentados, nenhum trabalho. Negociavam com fornecedores, com o aluguel do espaço e tudo mais, para ver se conseguiam se arrastando. Chegou a dezembro de 2020. Amigos, o dinheiro acabou. Sabe aquele deserto, as montanhas à direita, à esquerda, o Mar Vermelho na frente e o exército do faraó vindo para cima? Eles usaram um pouco dos recursos que tinham do governo, que havia uma ajuda, mas era uma ajuda pequena. Imagine como é que um governo pode ajudar e pagar o salário de um país inteiro. O dinheiro acabou. Em janeiro, os dois sócios se reuniram. Eles usaram todos os dinheiros, o dinheiro possível, até pessoal, para ir bancando as famílias. E disseram o seguinte: nós temos dinheiro até final de fevereiro. Vamos bancar os salários de fevereiro. Não teremos nenhum centavo a mais. E no final agora de janeiro, um pouquinho mais para frente, para a gente não preocupar tanto, todos sabem que a qualquer momento isso poderia acontecer. Nós então fecharemos oficialmente a empresa. E que Deus abençoe a cada uma destas 50 famílias que dependiam
disto. Vocês imaginam, eu estou usando esta empresa como um simbolismo do deserto, mas muitos viveram isto. Então, esse foi o plano, gente. Até que, uns poucos dias antes, uns poucos dias, 2, 3 dias antes de chegar o final de fevereiro e a empresa ser fechada oficialmente, eles receberam um telefonema. E um antigo cliente fez uma solicitação a eles. Não se podia ainda fazer feiras, eventos, não se criava mais estandes. Mas esse cliente pediu para fazer um protótipo de um display de apresentação da, alguns aqui conhecem, da PlayStation. E eles fizeram aquele protótipo que foi muito aprovado, chamou todo mundo de novo. Falou, gente, vamos fazer aqui um modelo. Todo mundo veio trabalhando. Imagine aquelas famílias todas, gente. Os seus profissionais, os seus pais de família, mulheres, homens, fizeram o protótipo, foi aceito. Uns dias antes, eles fecharam um contrato para 50 peças. Eu queria mostrar uma imagem para vocês. Neste momento. Aqui está o galpão com esses protótipos sendo finalizados. 50 displays. Gente, a história dessas famílias, desses empresários cristãos comprometidos com o bem das pessoas. O mar se abriu na hora que o faraó estava chegando neles ali. Esse contrato, amigos, eu tive o privilégio de ter contato de maneira muito especial com esse contrato esta semana. Foi algo especial, voluntário, que ao rever essa história, a pessoa envolvida me falou: aqui, olha o contrato aqui, eu tenho um contrato. Ele, todo o lucro do valor envolvido nesse contrato aqui com a PlayStation iria permitir a sobrevivência dessas famílias por mais 3 meses, usando integralmente o lucro, tirado os custos ali. Mas, amigos, a partir dali, todo mundo voltou. A empresa não fechou dali 3 dias. E eles foram indo. E aí começaram a surgir contratos de displays. E essa história durou o ano de 2021 inteiro. 2021, lembra-se? Inteirinho. 2020 com as reservas e 2021 eles já podiam voltar a trabalhar com todas umas condições, vocês conhecem as condições, e eles voltaram. E assim foi até final de 2021. Você consegue ver o mar se abrindo para as pessoas que estavam em desespero? Eu imagino especialmente para os líderes, os dois irmãos, que tinham essa responsabilidade, mas chegou um momento e diz assim, gente, chegamos ao nosso limite. Não temos mais um centavo sequer. Usamos os nossos recursos, inclusive pessoais. Mas Deus abriu o mar para aqueles que estavam confiando no Senhor. Essa foto aqui é uma foto muito especial. Eu gosto muito dessa foto. É a foto preferida. E eu trouxe aqui uma mensagem de uma desses dois irmãos para transmitir a nós neste momento. Bom dia, pessoal. Para vocês, boa noite, né? Tô passando aqui para dar um oi, para fazer só um fechamento, uma conclusãozinha aí de tudo que o Nery já contou sobre meu deserto, né? Na verdade, assim, tem momentos muito difíceis que a gente passa nos desertos, mas a gente tem que confiar. Meu pior momento foi em janeiro de 2021, quando eu realmente vi que não ia ter jeito. Fizemos uma reunião e, olha, a empresa vai fechar. E a empresa vai fechar e acabou. Mas dentro de mim eu tinha uma confiança, eu tinha uma coisa de que tudo daria certo. Eu não sei de onde vinha.
E essa certeza hoje eu tenho muita convicção que vinha de Deus. Deus colocava no meu coração. Não se apavore, vai dar certo. E aí, isso foi em janeiro. Em fevereiro, toda a história que vocês conhecem, realmente a gente teve a confirmação do, do pedido. Em março nós fechamos o contrato e levantamos a empresa e estamos aqui hoje, né? Então, fevereiro foi para mim uma luz, foi um bálsamo, foi muito bom. Então, depois de um mês, né, de angústia, realmente veio o bálsamo. E assim, a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar que depois do deserto o mar se abre e vem o oásis. Eu tenho certeza que na vida de cada um, depois do deserto vem o oásis. E eu compartilho essa história porque uma vez alguém me falou que Deus também permite que a gente passe por certas situações, por certos desertos, que é para a gente compartilhar e falar para outra pessoa: olha, eu passei isso que você está passando, eu já vivi isso, eu não estou supondo, eu já vivi isso e tenha certeza que depois desse deserto que você está vivendo, o seu mar vai se abrir e o oásis vai chegar. Porque Deus é assim, Deus trabalha na nossa vida, Deus usa pessoas. Quando essa pessoa me falou isso, eu realmente estava no deserto. E hoje eu compartilho por conta disso, tá? Qualquer situação difícil vai passar. O deserto vai passar e o mar vai se abrir. Obrigada, gente. Um beijo grande. E boa reunião para vocês. Amigos, é, essa é a parte, vocês conhecem, né? Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Ela faz parte dessa história. Ela é a empresária da história junto com o irmão dela. E a parte me autorizou e até partilhou aqui comigo e pediu para partilhar com vocês. Hoje ela está fora do Brasil. Gostaria de estar pessoalmente nessa live aqui, mas o horário não permitiu, o fuso horário e outras situações. Então ela preparou ontem esse vídeo para nós e me autorizou a partilhar essa história dela. Há um detalhe que eu não tinha contado intencionalmente ainda. Os desertos na vida dela começaram um pouco antes, em 2016, com outros dois grandes desertos, mas duas perdas significativas na vida dela. Uma separação inesperada e a perda da sua mãe. Isso foi em 2016 para 2017. Foram já dois desertos muito grandes. Mas foi no meio desse deserto, que ainda não viria o deserto da pandemia, que a Paty também teve uma aproximação com Deus. Aliás, foi nesse contexto, em 2017, Gatinha estava me lembrando hoje, quando nós a conhecemos, justamente num grupo de reflexão que nos encontramos, e lá a gente se conheceu, e daquele grupo se tornou depois esse grupo das nossas lives de quarta-feira. Mas ela se apegou a Deus. E era tão impressionante, eu quero dizer aqui a vocês, a gente nesse momento do terceiro deserto dela, ela depois dos dois primeiros, ela teve dois caminhos para se apegar, além de Deus que ela teve essa aproximação. Mas aqui, que era a sua filha, muito querida, que ela tem uma conexão muito legal hoje, e sempre teve, e também o seu trabalho. Só que agora o seu trabalho entrava nesse deserto. Nós tivemos oportunidade de conversar algumas vezes com ela, oramos por ela nessa história. Tinha momentos de nossas caminhadas lá, reservados no litoral ali, nas nossas intermináveis caminhadas na areia, e a gente preocupado com ela, de lá mesmo a gente ligava e dando inclusive algumas sugestões de saídas de caminhos. Mas, meus amigos, os nossos caminhos às vezes funcionam, muitas vezes não funcionam. E a gente precisa de algo milagroso que vem de Deus. E que foi o que aconteceu na vida da Paty. A história mudou e depois de 2021
ela manteve todo mundo na equipe. Muita gente demitiu, muita gente fechou, e aí 2022 chegou com muitas oportunidades, as feiras voltaram, e o que aconteceu na vida dela? A empresa teve um crescimento, internacionalizou. Nesse exato momento em que nós estamos partilhando a história dela aqui, ela está numa feira, uma grande feira, com um grande stand, com um grande cliente nos Estados Unidos, acompanhando nesse exato momento. As bênçãos de Deus, Deus abrindo portas, abrindo o mar. E eu até trago aqui algumas imagens para vocês dessa história. Eu gosto muito dessa imagem aqui porque, ao invés das embalagens que ficaram fechadas e algumas nunca foram entregues naquele março de 2020, a gente vê embalagens agora preparadas para as entregas. E assim, amigos, Deus foi abrindo o mar na vida dela e de todas as famílias, e aumentaram muitas famílias que atuaram em cima do trabalho que eles realizam. E eu trago aqui algumas imagens das bênçãos depois do mar ter sido aberto. Trabalhos maravilhosos que eles continuam realizando. São tantos que eu peguei aqui, acabei pegando acho que 4 ou 5 imagens. Mas eu gosto mesmo desta daqui, que é o simbolismo daquela virada. Aqui o mar estava se abrindo. E aqui, amigos, que eu quero deixar essa convicção que vem da palavra de sabedoria da Bíblia. E eu trago aqui, como tenho feito nesse todas as vezes, né, em todos os episódios, mas agora nas lições do deserto, aqueles textos finais aqui para você guardar a imagem no coração e a palavra de Deus também no seu coração. O livro de Isaías é arrasador para nos deixar uma mensagem nesse final. E ele começa dizendo assim: aliás, é uma mensagem de Deus para o profeta Isaías para ser transmitido para o povo. Muito tempo depois desse episódio aqui. E ele diz assim: eu sou o Senhor. Aliás, amigos, quando a palavra de Deus começa assim, eu sou o Senhor, já tem uma certeza maravilhosa. Coisas fantásticas vêm pela frente. Bênçãos vêm para a nossa vida. E ele pediu para Isaías dizer ao povo: eu sou o Senhor. E aí continuou: o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas. Relembrando esse episódio aqui, um caminho seco pelo mar. Abriu, aonde não podia se atravessar. E aí, um pouquinho mais para frente, vem uma promessa. Era uma promessa para o povo daquela época, mas é uma promessa para você hoje, que é as palavras do Senhor: abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Amigos, abrirei um caminho no meio do deserto. Como eu disse, se você está passando por um deserto, ou se amanhã você passar por um deserto, tenha essa promessa no seu coração. Deus dizendo a você: fique tranquilo, no momento certo, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. E então, eu trago aqui um complemento do livro de Isaías, capítulo 45, um pouquinho depois. Você confira depois na sua Bíblia, eu mandarei para vocês. E um pouquinho depois, Deus dá a seguinte mensagem: eu irei adiante de ti. Amigo, se nós colocamos a nossa confiança em Deus e Deus for adiante de nós, tenha uma certeza, por pior que sejam as circunstâncias que nós possamos viver, se Deus está diante de nós, Ele vai abrir o mar, vai trazer soluções. E aí ele continua o texto maravilhoso dizendo o seguinte, Gatinho, eu gosto muito desse texto aqui. Ele diz assim: endireitarei os caminhos tortuosos. Quantas vezes nós estamos andando sobre caminhos tortuosos e perigosos ao nosso redor? E aí ele diz assim: quebrarei as portas de bronze. Aquilo que tiver fechado, ele abre essas portas. Ele despedaça as trancas de ferro. Seja qual for a oportunidade que você esteja precisando, seja qual for a
porta que você precisa que seja aberta. Se for para o seu bem, Deus abrirá. Que texto maravilhoso. E eu encerro esse momento de reflexão aqui, lembrando uma coisa. O deserto, ele é um lugar árido, um lugar de desafios, um lugar de problemas, um lugar de lutas, de tristeza, de sofrimento. Mas, como disse na nossa conversa no final da live da semana passada, a Ilane de novo, o lugar é um deserto é um lugar, o deserto é um lugar de passagem. Não é aqui que nós ficaremos. Deus está reservando algo muito especial. Na semana passada, nós vimos que o deserto é um lugar de crescimento. Foi na vida de Moisés, e é no deserto, na dureza, no sofrimento, que muitas vezes nós crescemos, nós fortalecemos a fé. E hoje nós vimos que o deserto também é um lugar de milagres. E se for necessário, Deus realizará esse milagre na sua vida. E amigos, como eu não poderia deixar de comentar, a gatinha já me deu um toque aqui. A música que eu coloquei para vocês antes, eu deixarei no o link lá no nosso grupo. Ela tem um refrão maravilhoso, inspirado. E ela diz o seguinte: Deus quer abrir o mar para você. Não tem a menor dúvida. Deus sempre quer abrir o mar. Se for para o seu bem, se for o mar para o seu bem, se for a porta que vai te trazer fortalecimento da fé. Mas aí o refrão continua: mas antes você precisa crer. Para atravessar o mar, ele está fechado. Nós precisamos, pela fé, dar um passo, colocar o pé na água. Essa foi a orientação que Deus deu a Moisés. Moisés, coloque o pé na água. Mas, Senhor, está tudo fechado. Não, não vejo perspectiva. E quando ele levantou o seu bordão, que já comentamos sobre uma live aqui, a vara de Moisés, abençoada por Deus, e ele coloca o pé na água, o mar se abriu. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. E é por isso, amigos, que aí então eu deixo o último texto com vocês. O deserto é um lugar de passagem, de crescimento, de milagres. E na próxima semana, mais um, um, um elemento disso. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria de deixar para a próxima semana. Talvez possa estar no seu coração. Mas e se o mar não abrir? Eu estou confiando no Senhor. Por conta da doença, por conta do problema financeiro, por conta do problema de relacionamento da família. Mas e se o mar não abrir? Amigos, a terceira etapa da história de Moisés, a terceira fase, vai nos responder essa pergunta. E eu convido você a esperar um pouquinho mais para que a gente possa falar sobre isso na próxima quarta-feira. Por enquanto, confie. Deus vai abrir o mar em algum momento e ele pode realizar esse milagre na sua vida. Vamos orar? E antes da oração, eu gostaria de avisar vocês o seguinte: eu reservei uma surpresinha para vocês para depois da oração. Portanto, fique um pouquinho mais e eu quero mostrar para vocês. E é uma surpresinha para a gatinha também aqui, que já me olhou com o olhinho arregalado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui sobre a tua palavra e a tua promessa de que o Senhor vai abrir o mar no deserto da vida.
E por isso, nesse momento, nós pedimos a tua bênção para aqueles que estão nos assistindo, que estão vivendo momentos de deserto na vida, sejam eles quais forem. Temos a certeza de que o Senhor está cuidando, olhando, e nós aqui, como amigos que convivemos há tanto tempo, assistindo e ouvindo sempre a tua palavra, pedimos que o Senhor abençoe ricamente. Se não for o momento de abrir o mar para esses nossos queridos, que o Senhor dê a tranquilidade, a esperança e a fé de que no momento certo o Senhor vai abrir. Por isso te pedimos esta bênção a todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.